Olá, amados irmãos, a paz seja convosco. Na nossa reflexão bíblica de hoje, nós vamos analisarmos sobre a consciência cristã. O que é a consciência? É a capacidade que Deus dá ao homem de distinguir entre o certo e o errado. E como servo de Deus, nós devemos mantermos a nossa consciência de acordo com o que nos ensina aqui no livro de Atos, capítulo 24, versículo 16, que nos diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O que é uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens? É uma consciência de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, não com a interferência do mundo, não com a interferência do pecado. Agora, que consciência o homem deve ter de si mesmo? No livro de Gênesis, capítulo 18, no versículo 27, nos diz assim: disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Nos dias de hoje, muitas pessoas se acham superiores, se acham serem grandes coisas por causa do seu dinheiro, da sua condição financeira, por causa dos seus títulos honoríficos, mas, entretanto, todos nós somos a mesma coisa. Somos pó e cinza. Independente de onde que nós chegamos no grau de elevação humano, quando morremos, vamos todos entrar em decomposição, vamos todos feder, e quando formos colocados debaixo da terra, vamos virar pó e cinza. Então, Deus não está preocupado com o que nós aparentamos ser ou o que dizemos que somos, mas sim com aquilo que nós realmente somos através dos nossos posicionamentos mediante a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade ou não. Então nós devemos termos essa consciência, que somos pó e cinza, e que ninguém é melhor do que ninguém, mas infelizmente muitos se acham, muitos se julgam, e cada um prestará contas a Deus de si mesmo. Mas o que a prática da mentira pode fazer com o homem? No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, o que a prática da mentira ela pode fazer ao homem? Cauterizar a consciência. Nós vivemos num mundo em que Satanás domina ele, em que muitas pessoas falam em Deus, mas que odeiam o Deus verdadeiro, porque suas práticas são satânicas. Toda pessoa que vive na prática voluntária da mentira serve a Satanás e não a Deus. Satanás é o pai da mentira, como diz lá o Senhor Jesus nos diz em João capítulo 8, versículo 44. Muitas pessoas querem se apresentar como boas, mas na verdade são hipócritas, porque bom só existe um, o Pai que está no céu. E por odiarem ouvir essas coisas é que demonstram verdadeiramente que isso é verdade. Porque as pessoas elas querem ir contra a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela é um espelho que mostra realmente que nós somos. O que nós nos tornamos por causa do pecado. E se nós não tivermos a humildade de reconhecermos a nossa insignificância e nos sujeitarmos àquilo que Deus quer de nós, nós jamais vamos ser reconhecidos por Ele. Agora, que consciência devemos ter sobre as nossas atitudes? Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, nos diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso os indignos de julgar as coisas... Não, estou lendo errado, não é 6,2, é 6,12. Então vou repetir a pergunta. Que consciência devemos ter sobre as nossas atitudes? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. A palavra lícito significa permitido, né?
Então a consciência que nós devemos desenvolvermos das nossas atitudes, que nós podemos fazer qualquer coisa que vier à nossa mente, qualquer coisa que vier ao nosso coração. Mas nem todas as coisas devemos fazer. Primeiro, porque a maioria das coisas que fazemos que vem ao nosso coração são contrárias à vontade de Deus. O nosso coração é um coração pecaminoso, é um coração mau. Todo ser humano tem um coração mau. Porque eles procuram sempre a sua própria vontade, não a vontade de Deus. E Deus sempre fica em segundo plano. É por isso que o Senhor Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus, Criador, ele não gosta de teatro. E o que mais se vive no dia de hoje é o teatro. Porque acham que compramos a Deus com oferendas, com dinheiro, com oferta, com dízimo e com muitas outras coisas. Esse não é o Deus da Bíblia, que se vende a essas coisas. A única coisa que ele quer de cada um de nós é a obediência à sua vontade. E a sua vontade vai contra o nosso eu, o nosso querer, aquilo que nós gostamos. Porque naturalmente o ser humano gosta do pecado. O ser humano gosta de fazer o mal, gosta de ferir, gosta de prejudicar, mas sempre fazendo a aparência de ser bom. Mas nenhum ser humano consegue enganar o Deus verdadeiro. E todas as coisas não são lícitas, não são permitidas. Mas no fim, cada um dará contas a Deus da sua própria maldade, da sua própria hipocrisia, das suas próprias escolhas contrárias à vontade de Deus. Agora, que consciência Cristo nos traz sobre a morte? No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: e assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Aqui a palavra de Deus nos deixa muito claro que nós só temos uma chance, uma oportunidade. Essa questão de reencarnação é uma doutrina satânica que a Bíblia não confirma. O homem, quando morre, ele fica no sono da morte, aguardando a ressurreição, ou a do justo ou a do ímpio. Lembre-se que quando o Senhor Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse para os seus discípulos: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. E os discípulos então pensaram que ele estava falando do sono comum. Ele falou: mas se ele dorme, então ele está bem. Ele falou assim: não, Lázaro morreu. Então essa é a condição do homem após a morte. Então Satanás ele consegue criar uma grande ilusão, fazendo com que os anjos caídos, os demônios, imitem a voz das pessoas que morreram, que contem segredos que só a pessoa e a outra que está ali buscando sabe, mas ele está presente nesse mundo, ele tem acesso a todas as informações. Então, a palavra de Deus nos traz a consciência que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Se você quer acreditar o contrário, é um direito que você tem. Mas você não está sendo enganado. Você sabe que quando Jesus voltar, você vai ter que prestar contas a ele. Porque deixou de acreditar na sua palavra e acreditou em ensinos de demônios, a espíritos enganadores. Agora, que consciência sobre o céu muitos rejeitam? Está no livro de João, capítulo 3, versículo 13, que nos diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que hoje está no céu. Então ninguém subiu ao céu. Então essa história de quando você morrer, você vai para o céu, é outra enganação. Ninguém subiu. E quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Então nós podemos ver que o mundo que nós vivemos, o sistema que nós vivemos, ele é estruturado dentro da mentira. E a palavra de Deus, que é a verdade, vem tirar todas essas estruturas. Mas só que essa verdade, ela vai contra aos anseios humanos, a facilidade que a mentira traz ao ser humano. Porque é muito mais fácil nós acreditarmos na mentira, que, por exemplo, nos diz que nessa vida você pode aprontar todas
que depois você vai ter uma reencarnação para corrigir seus erros. Essa aí é a grande armadilha do diabo, que muitos caem nisso, né? Então não existe ninguém bobo. As únicas pessoas inocentes são as crianças. Tirando as crianças, ninguém é bobo, todo mundo sabe o que está fazendo. E cada um prestará contas a Deus de si mesmo. Quando estiver diante do Senhor Jesus, não adianta vir com desculpa, com 7-1, com desculpa esfarrapada. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece o quanto nós o amamos ou o quanto nós o odiamos. Com ele não tem lero-lero. Então é muito importante que venhamos ter essa consciência para que possamos nos corrigir em qualquer tempo. Agora, que consciência Paulo traz ao homem carnal? No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 3 diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Existe muita gente fazendo isso, se julgando ser, não sendo, né? Então, uma das coisas que o ser humano também mais gosta é de enganar a si mesmo, é de criar uma ilusão a seu próprio respeito, porque vive num mundo competitivo e tem que o tempo todo provar alguma coisa para alguém. Eu tenho que provar que eu sou bom, que eu sou inteligente, eu tenho que provar que eu sou de Deus, que eu sou isso, eu sou aquilo. Isso tudo é enganar a si mesmo. Então, nós vemos mais uma vez a teia de mentiras que Satanás consegue envolver a humanidade e que muitos estão atolados nela até o pescoço. Mas há uma saída para tudo isso. O arrependimento, a humildade de reconhecer que somos pó e cinza e que devemos nos submetermos à vontade de Deus. Agora, que consciência nós devemos ter sobre Deus? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, versículos 5 e 6 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então a consciência que nós devemos ter sobre Deus é que tudo que se refere a Deus, ao Deus verdadeiro, é único. Um só Deus, não são três deuses. Uma só fé, que é o que a Bíblia ensina. Um só batismo, que é realizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Um só Deus e Pai de todos, né? Que é o Deus Criador. Então, se nós quisermos negar isso, é um direito que nós temos. Mas iremos prestar contas a esse Deus na volta do seu amado Filho, né? Porque ele vem a mandado do Pai para poder retribuir a cada um segundo as suas obras. Então eu gostaria de deixar para você essa reflexão sobre a consciência cristã. Se verdadeiramente queremos sermos cristãos, então devemos desenvolver a nossa consciência mediante a palavra de Deus. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus, Senhor Shomashim. Amém.